E vai depender muito do pai, vai depender muito do filho. O problema que ele está falando aqui é que o filho frequenta a casa de espiritualidade, né? Que ele não concorda. O filho tem 19 anos. 19 anos é uma idade boa, né? Com 19 anos eu era militar. Então, e pedir não pode. Você pode, se você não concorda com esse tipo de espiritualidade, é bom que você explique para ele o porquê. Vem cá, meu filho, senta aí. Aí você fala. Possivelmente, logo na primeira vez, ele não vai querer aceitar os seus argumentos. Mas com o passar do tempo, ele vai reconsiderar, entendeu? Aceitar os seus argumentos. Agora, porque é o seguinte, depende do filho, depende da filha, né? Depende da mãe também. Mas às vezes uma conversa de pé de orelha, pescando, andando, a Bíblia dá até uma dica, né? Enquanto você anda com seu filho, você fala as coisas. Ele pode até não aceitar de momento, mas lá na frente ele vai aceitar. E também vai convidando ele para outra espiritualidade, por exemplo, um culto na igreja, um programa de YouTube, um vídeo, algo que leve ele para a espiritualidade que você quer, né? Por que a gente fala desse jeito? Por causa das regras, né? Por causa das regras. Tá ouvindo? Mas então, se de repente seu filho vira bruxo ou alguma coisa, você só tem um caminho, é orientá-lo. Prender, amarrar ele não pode, né? É orientá-lo e mostrar o caminho, mesmo que ele não aceite, mas você mostra. E ora para o Espírito Santo de Deus fazer a semente nascer. Ele deve estar procurando respostas para a vida dele. E às vezes ele procura num canto, procura no outro, não acha, acaba em casas de espiritualidades, né? Às vezes o pai não concorda, a mãe não concorda, mas é aquele negócio, conversar e mostrar o caminho. A Bíblia nos diz, ensina o caminho que a criança deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Quando um pai ou uma mãe pode ensinar, porque às vezes a mãe não deixa o pai ensinar, às vezes o pai não deixa a mãe ensinar, aí é outra coisa. Mas quando se pode ensinar, ensine, que a criança nunca vai esquecer, né? Ela vai variar, mas eu mesmo me lembro quantas vezes meu pai me levava para a igreja. Minha mãe levava eu para a missa, mas minha mãe nunca proibiu de ir para a igreja dos crentes. Então minha mãe levava para a missa e meu pai levava para a igreja dos crentes. Aí depois meu pai levava minha mãe e eu para a igreja dos crentes, e depois minha mãe levava meu pai e eu para a igreja católica. E ficávamos nisso aí, né? Por isso que eu não tenho muita rivalidade com a igreja católica, né? Porque eu me dou muito bem com os católicos, eu acho a igreja fantástica, mas sou crente, né? Evangélico. Então, mas o caminho que o meu pai ensinou, eu aprendi, né? Também quando eu me aprumei nele, me aprumei de vez, né? Assim será com o teu filho também. Qual é o caminho que você ensina ao seu filho? Por exemplo, caminhos financeiros, caminhos de relacionamentos, caminhos de atitudes. Quando a Bíblia diz ensina o caminho aos teus filhos, vários caminhos, são vários caminhos. Eu conheço um empresário que ensinou aos filhos, ele morreu, né? Ele tinha um supermercado na feira, e os filhos são mega empresários, são inteligentes demais, porque aprenderam com o pai, né? Então, assim, se o pai conseguir ensinar o caminho certo ao filho, ou aquele que ele julga ser certo, ele vai se lembrar, né? Mesmo depois da sua morte. Meu pai morreu já faz quase 20 anos. Eu sou um cinquentão, né? Com cara de 30. Mas eu nunca esqueci. Ele está lá na covazinha dele lá, mas eu me lembro dele falando, das palavras dele. Então, não se assuste não, né? Não se assuste não, é ensinar o caminho. Ele está procurando a espiritualidade. Alguma resposta ele está procurando, né? E também veja que tem gente que tem problemas piores, né? Que é quando os filhos vão para droga, quando eles vão para outros caminhos que podem morrer, né? Caminhos do erro. Esse caminho aí é de uma religião
que você não concorda, né? Que você acha que está errada, então você mostra para ele: eu acho que essa religião está errada, eu acho que essa religião melhora, assim, assim, assim. Nunca desfazendo dele ou dizendo que é melhor, né? Ou dizendo que a nossa religião é melhor. Todas têm falha, mas às vezes tem casos de espiritualidades que apelam muito, muito mesmo, e vão para o outro lado, o lado negro da coisa, né? O lado de magia negra, essas coisas, né? Aí nenhum pai, nenhuma mãe vai querer isso, né, para os filhos. Então, ensina, né? Então, meu filho não bebe e não gosta de festa. Ótimo, tá vendo? Isso já é uma grande vantagem, né? Às vezes reclamamos de um defeito, mas quando olhamos para o lado, tem gente que tem problemas piores, né? Então, graças a Deus, apenas ele está procurando uma religião que você não simpatiza, né? E deixa a desejar em muitos casos. Aí você pega o espírito de sabedoria, a Bíblia diz, e usa o espírito de sabedoria e orienta ele. Vem cá, meu filho, chega. Eu acho que esse negócio não é de Deus, não. Por isso, por aquilo. Que é isso, pai? Deixa eu falar. Aí vai conversando com ele. Não se preocupe se ele disser: não, então o senhor está totalmente errado. A semente foi jogada. Essa semente vai nascer do coração dele, né? E nasce mesmo, é uma coisa incrível. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a briba. A briba é a briba, né? Por exemplo, meu pai já me levou muito para a Assembleia de Deus, me dou muito bem com a Assembleia de Deus. Aí depois meu pai me levava para a Cristã do Brasil, depois meu pai me levava para a Igreja Adventista. Incrível que pareça, quando eu me vi por gente no Evangelho, eu não consegui criar problema com essas igrejas, ou dizer que a minha é melhor, porque eu já convivi com elas. Eu vivi na Cristã do Brasil, eu vivi na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Adventista, que eu gosto muito dela, e também vivi dentro da Igreja Católica. Exatamente isso. Eu fazia promessa na Igreja Católica, eu fazia voto na Igreja Evangélica, e isso talvez tenha me criado uma personalidade meia soft. Eita, soft, isso é uma palavra para dizer no domingo. E assim, eu não estou preocupado com o adventista, com o batista, com nada, né? Não me incomodo, não. Mas não me incomodo de jeito nenhum. Eu assisto uma missa tranquilo. A missa do Galo, eu não perco uma, né? Não me assusto com padre, não me assusto com reza, porque eu vivi isso, né? Eu vivi os irmãos da Cristã do Brasil cantando aqueles clarinetes dele, né? Ao começo da Igreja Cristã do Brasil, aqui na minha região, eu participei. Depois a Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa, a Assembleia de Deus, Batista. Então, assim, e de repente minha mãe dizia: vamos para a missa, bora para a missa. Bora tu também, Joel. Meu pai tem que ir, bora para a missa. Vai ter um padre novo lá e vai pregar o padrinho. Bora, vamos ver o padre, bora. A criança é incrível. Alguém pode dizer: mas eu sou tão assim, meu filho é tão assado. É porque às vezes o pai não consegue ensinar ao filho o caminho que ele deve andar. Porque às vezes a família não deixa, às vezes o pai quer ensinar, a mãe não deixa, às vezes a mãe quer ensinar, mas o pai não deixa, né? Eu já vi pai errado, o pai era errado e a mãe certa. E a mãe conseguiu ensinar o filho, todos os filhos são tudo certinho. E todos os filhos sabem que o pai é meio errado, gosta de uma bebidinha, gosta de uma farra, mas ele é errado em tese, mas ele deixou a mãe ensinar os filhos o caminho. Olha, então os filhos vão para a igreja, os filhos gostam de Jesus. Então, ore a Deus, e quando estiver conversando com ele, você diz: meu filho, veja se essa religião realmente está de acordo, tem um lado lá, magia, essas coisas, contrato com espíritos. Eu sei que toda religião tem algo bom a ensinar, né? Então, a questão de conversar.
o seu filho já é uma bênção, né? O seu filho já é uma bênção. Então, às vezes a pessoa diz, meu filho tem um problema, sim, mas ele tem muitas qualidades, né? E esses problemas que existem, é um ajustezinho, uma arrochada de parafuso que a gente dá, uma afrouxada, que isso tem que existir na vida, né? Ok?